Graças a Deus. Eu convido nossos irmãos a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos o trabalho. Bendito e eterno Pai, Salvador Jesus. Meu Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na casa do Senhor todos os dias, aprendendo no Seu santo templo a palavra do Senhor. E hoje, Senhor, não será diferente. O culto oficializado de ensinamento da palavra de Deus, como os outros que sempre estaremos aqui. Estivemos também, papai, agora queremos te agradecer pela oportunidade, pela paz, pela saúde, pela unidade e também, Senhor, por nossos irmãos que não mediram o esforço de estar aqui, cumprindo o seu ministério e também perseverando até o fim. Ajuda aqueles que ainda não vieram, não puderam vir, às vezes estão na estrada, livra eles de todo mal, dá eles a oportunidade de te servir. Abre o coração para ser alegre, feliz, para que possa receber de bom grado a sua palavra. Por isso te agradecemos, fica conosco para sempre. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos estar ouvindo os nossos louvores, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com nossos irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos cantar o hino, 141 da nossa harpa cristã. Um hino bem conhecido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, como em vereda sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, ouso me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela luz. Lá ficou morto um velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Hino de número 202. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltados, são delícias profusas ali. Sim, ali,
de seus anjos fiéis rodeados, numa esfera de glória e de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Vamos se colocar de pé? Vamos fazer uso da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo número 5. E nós vamos ler junto. Se você trouxe a Bíblia e quiser fazer parte desta unidade, vamos ler junto Mateus capítulo número 5. Glória a Jesus. Eu vou iniciar, depois vocês vão também me ajudar. O Sermão da Montanha das Beatitudes, né? Está em Lucas 6, 20 a 29, mas nós vamos ler em Mateus 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: porque deles isso, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós, por minha causa, toda a igreja, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bendito Deus e eterno Pai, Salvador Jesus.
Toma nas suas mãos, Senhor, na beleza da sua santidade. Que mensagem boa e especial, porque, Senhor Jesus, o Senhor está nos ensinando hoje nesse culto de ensino. Bem-aventurado é os pacificadores, bem-aventurado aqui uma série de pessoas que está inserido nessa leitura, Pai. E os que não estão, Pai, ensina eles a viver aqui, perseverando nesta palavra e nas outras também. Te pedimos, muito obrigado, Senhor. Podemos sentar, amém. Missionária irmã Eugênia cantando o hino de número 15, para nós escolher aqui uma oferta para o bom andamento da casa de Deus, porque é muito bom. O hino de número 15, vem cá, irmã Eugênia, sabe aqui, missionária. Eu chamo irmã Eugênia porque é a esposa, né, mas é missionária, né? E aí é a missionária irmã Eugênia. Graças a Deus. Eu só vai desculpando aí, o mais Jesus inteira. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Ouvia falar essa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. E senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Quanto então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Se perder tudo na vida, mas a presença do Senhor nos retorna tudo. Ele retornou Lázaro, porque ele primeiro retornou da terra, né? E nós também estamos nessa caminhada. Vamos se colocar de pé. Neste momento, nós vamos estar também orando pelas nossas ofertas. Não orou quando leu, né? E vamos abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da glória de Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, toma nas tuas mãos, na beleza da tua santidade, Senhor. Senhor, as ofertas dos irmãos. Papai querido, aqui está a oferta daqueles que acreditaram, porque precisa na tua obra para o bom andamento, papai querido, agora para o trabalho. Meu Deus,
abençoa cada um de maneira especial, repreendendo todo o mal, repreendendo o devorador. Papai, que essa bênção, essa oração sirva por dizimistas também, meu Deus, da tua casa, para que o cortador, o migrador, o devorador, o zuplador, aquele que faz todo o mal, seja repreendido em nome de Jesus, e nós recebamos a libertação em nome do Senhor. Amém. Ainda de pé, estou devolvendo o nosso pastor. Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Eu convido a abrir as vossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 31. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. E ouvindo estas palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi disse-lhe a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele, homem guerreiro, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Amém? Glória a Deus. Tomai os vossos assentos. Quero engrandecer ao nome do Senhor nosso Deus pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de estar na sua casa, adorando, exaltando, engrandecendo ao nome dele. Louvar a Deus pela presença de cada um dos irmãos que entenderam nesta noite que a melhor coisa, o melhor lugar é estar na casa de Deus para aprender da sua palavra. Que Deus possa continuar te abençoando. É uma alegria poder estar convosco para compartilhar aqui o que Deus ministrar ao nosso coração. Nós temos como base para o ensinamento ao nosso coração nessa noite um tema, e neste tema está abordado a seguinte frase: como vencer o gigante ou os gigantes do dia a dia. Sobre esta pergunta, sobre essa realidade, nós observamos aqui, observamos aqui a vida de Davi, que é um grande exemplo quando nós temos a necessidade de falar sobre vencer,
de falar sobre vitórias, de falar sobre grandes desafios. Porque se você, com cuidado, se assim o tiver, procurar saber sobre a vida de Davi, você vai entender pelas Escrituras Sagradas que Davi foi um homem valente, no sentido corajoso, um homem pronto para poder lutar batalhas, confiava literalmente em Deus, e ao final da sua vida você vai entender que Davi teve grandes livramentos. Quando nós falamos grandes livramentos, nós entendemos que Deus estava dando vida sobre vida para Davi, diante as lutas e as batalhas que ele enfrentava. E logicamente nós vamos entender que Davi expressa em tudo isso uma fé especial em Deus, uma fé levada ao nome confiança. Davi confiava literalmente em Deus, e um dos traços de quem confia em Deus é literalmente a coragem. Devemos compreender uma coisa: a coragem, ela não é a ausência do medo, mas sim é um ato de lutar, de guerrear, um ato de se levantar, mesmo às vezes quando se está com medo, mas se arranca a coragem. Louvado seja Deus para poder vencer as lutas. E era assim que Davi levava a sua vida, porque quando nós começamos a conhecer Davi, pela história que a Bíblia passa a contar, no sentido de vitórias, de lutas, de guerras e de batalhas, que começa aqui nessa primeira batalha com o gigante Golias, mas nós vamos entender pelas Escrituras, né, que mesmo Davi ainda no anonimato, ele já era um guerreiro, ele já era um homem de coragem, um homem de fibra. E observamos, irmãos, esse leão, esse urso, este gigante, ele é na nossa vida as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos constantemente. Davi enfrentou animais, Davi enfrentou um gigante, também Davi enfrentou situações comuns do dia a dia, e eram situações que ele também precisava ter coragem, agir com coragem, agir com força, com determinação, para poder vencer. Claro que nós não temos tempo suficiente aqui nessa noite para entrar em todas as batalhas que Davi venceu, mas se você conhecer a história, você vai ver que Davi enfrentou problemas que você enfrenta nos dias atuais. Davi teve problemas no meio da sua família, no meio da sua casa. Davi teve problema com aqueles que se diziam amigos, voltado para o lado da vida social, assim como ele teve problemas na vida matrimonial, ele teve problemas na sua vida emocional, e creio também que na sua vida profissional, que era o seu chamado, Davi também teve problemas. Então, em todas as áreas da sua vida, Davi teve problemas. Mas nós não conseguimos olhar para Davi e ver nele aspectos de derrotado, de um fracassado. Não, Davi até hoje ele é lembrado como um grande guerreiro, como um homem que lutou, venceu, conquistou e alcançou grandes vitórias. E devemos observar ao cabo da nossa vida e fazermos essa pergunta para nós mesmos: de que forma que nós queremos ser lembrados? Eu tenho o costume de falar, quando estou conversando com algum obreiro, sobre essa realidade de lutar, de vencer, de batalhas, de lutas do dia a dia, de dizer que problemas, eles literalmente foram criados e eles existem para serem resolvidos. Então, quando um problema chegar até você, entenda simplesmente isso: ele está ali para que ele seja resolvido.
O problema não está ali para te massacrar, o problema não está ali para te fazer perder o controle, para te fazer perder a família, para te fazer perder alguma coisa que você gosta, não. Ele está ali para ser resolvido. Mas quando nós não tomamos postura, atitude, não temos coragem para ir de frente ao problema e buscar uma solução, buscar uma saída, uma resolução para ele, ele vai nos consumindo. Aí um probleminha vai se juntando com outro problema. E quando pensar que não, vai virando uma bola de neve e categoricamente você agora está com um grande problemão nas mãos, aonde isso ocasiona muitas situações difíceis de percas de família, percas de amizade, relacionamento com filhos, assim como amizades no âmbito social, problemas envolvidos a igreja, o ministério. Então, literalmente, nós devemos ir para cima dos problemas para resolver. Os irmãos há de concordar comigo que muitas vezes dá vontade de dormir, apagar, para ver se quando acorda o problema não está mais lá. Mas se não resolver, o problema vai estar lá. Se eu não fizer algo para resolver ele, para vencer aquele problema, ele vai estar lá. Até que chega o ponto que eu me torno escravo daquilo, conforme diz o apóstolo Pedro. Porque Pedro, quando ele fala ele diz assim: aquele que do tal não consegue vencer, do mesmo se torna escravo. Então, quando eu não consigo resolver os meus problemas, vencer, lutar contra eles e ter vitória, vai chegar um momento que eu vou me tornar escravo daquilo. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, reclamando da mesma coisa, sofrendo as mesmas dores, passando os mesmos apuros. E a coisa muitas vezes não resolve. Pastor, mas eu estou orando. Orar é bom, mas às vezes nós precisamos conjugar o verbo oração. Dentro da realidade do verbo oração está orar e ação. Literalmente temos que orar sim, mas temos que ter ação para resolver problemas. Porque muitas das vezes a oração é para que nós alcançamos a resolução daquilo que nós não conseguimos resolver com a nossa ação, ou seja, com a nossa atitude. Aí aquilo que eu não consigo resolver com a sabedoria que Deus me deu, com a clareza de mente que o Senhor nos fornece, e Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Deus dá. Aí quando de tudo eu não consigo, que isso já entra em uma esfera maior, aí eu vou para o campo da oração. Davi poderia muito bem, irmão, dobrar o joelho e ficar ali orando, fazer vigílias, para que aquele gigante desistisse de afrontar o povo de Israel. Poderia. Por isso eu digo aqui que na minha fala, eu não estou tentando te desmotivar de orar, mas estou querendo te dizer que há muitas coisas que você precisa tomar atitudes, ir para cima para poder resolver. Há muitos gigantes que vai se levantando para que seja resolvido, vencido, ou seja, problemas no sentido de gigantes. Nós observamos que Davi, ele vive aqui uma escala, e à medida que ele vai vivendo essa escala, ela vai ficando mais complexa, mais difícil. Porque antes de Davi ter problemas com o urso, ter problemas com o leão, pela palavra de Deus nós somos levados a entender que Davi teve problemas com seus irmãos em casa, obviamente de rejeição. E aí o problema diminuiu? Não, aumentou, porque agora veio um leão, agora veio um urso. Mas Davi foi vencendo etapas por etapa. Então cada problema que você vai passando, literalmente, é para te preparar para coisas maiores. Porque a vontade de Deus é que você seja um vencedor. Mas não tem como ser um vencedor se não enfrentar batalhas. Não tem como levantar a bandeira lá no final e dizer assim: eu combati um bom combate, como diz o apóstolo Paulo, se você não passar por lutas, por problemas, por dificuldades.
Então, obviamente, esse desejo que há de ser vencedor dentro de nós é que basicamente cria esses problemas para que nós possamos resolvê-los. E à medida que resolvemos, vem outro maior, e nós vamos vencer isso, vai trazendo experiências importantes, necessárias, que nós precisamos na nossa vida. Porque nós temos que estar em contínuo crescimento, em todos os âmbitos. É sempre bom citar isso, em crescimento em todos os âmbitos de nossa vida. Não somente financeiramente, eu não posso ficar preso nessa realidade que eu tenho que resolver somente a minha vida financeira. Não, nós temos que resolver todos os âmbitos da nossa vida. Meu relacionamento tem que crescer com a minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos. Eu tenho que crescer dentro da igreja. Eu tenho que crescer profissionalmente falando. Cada dia mais busco melhorar as condições financeiras para que eu cresça. E à medida que você cresce, é uma oportunidade que Deus tem te dado para que vidas sejam abençoadas através de você. Então aqui eu posso dizer, o crescimento, ele vem de Deus, irmão. Ele vem de Deus. Esse desejo que está aí dentro de crescer, de chegar lá, isso não é só coisa tua não, isso é de Deus. É Deus que colocou dentro do teu coração, que te faz sonhar com isso. Porque Deus entende que é bom você crescer. A Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior. Então, para que você possa abençoar, você tem que crescer. Crescer espiritualmente. Às vezes você é aquela pessoa que se importa com alguém que está sofrendo alguma enfermidade, que se importa com alguém que não está conseguindo vencer na vida. E aí muitas vezes você vai ver que você precisa crescer dentro do conhecimento da palavra, para que você possa ter algo de Deus para aquela pessoa. Então a nossa vida é uma constância nessa realidade de crescimento. Tanto que a palavra diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Aí vem o apóstolo, que nos diz também da mesma forma. Ele disse crescer em graça e em conhecimento. É uma necessidade nossa. Mas o crescimento vai vir com o quê? Com esses desafios que nós passamos constantemente. Aí nós começamos a observar aqui a vida de Davi, a partir desse versículo 31 que nós iniciamos a leitura, onde observamos que a palavra diz que quando eles ouviram as palavras de Davi, que Davi havia falado, eles pronunciaram aquela palavra para quem? Para Saul. Eles acharam interessante a atitude, a coragem, a ousadia desse menino. Porque o gigante filisteu estava afrontando o povo de Israel. E aí, tanto o exército de Israel como o próprio Saul estavam que amedrontado, se recolhendo, se escondendo. E o problema só crescendo. Cada vez que eles recuavam, o gigante Golias, que é o problema da vez aqui, só crescia para cima deles, só ficava maior, porque o medo que estava dentro deles, sem essa atitude de ter coragem, de buscar coragem em alguma coisa, até eu posso dizer isso, eu acredito que coragem é um ponto de ancoragem. Você obviamente se ancora em alguma coisa para ter essa atitude. Lembrando da nossa época, quando menino, às vezes tínhamos medo de andar 100, 200, 300 metros no escuro, sozinho, no meio do mato. Mas às vezes se pegássemos uma pessoa que tivesse, quem sabe, a metade da nossa idade, a gente já conseguia andar. Parece que a presença daquela criança, sei lá, de um adolescente, mas de alguém que fosse inferior a nós, uma questão de estrutura, já era o suficiente para a gente encarar aquele trecho, porque parecíamos que nós nos ancorávamos aqui. Aí eu olho para Davi, eu vejo Davi um menino pequeno, desrespeitado por muitos, como foi aqui pelo próprio irmão, quando ele chega. Aí você olha para o outro lado, gigante Golias, cheio de muita astúcia, habilidades adquiridas na guerra,
bem armado. E aonde Davi se apoia? Está dentro da palavra. Davi se apoia em quem? Em Deus. Então entenda isso. Você tem muito medo. Quando os problemas vêm, você muitas vezes recua. Você vai chorar, você vai se intocar. Entenda que Deus é o teu ponto de ancoragem. Se atira aos braços do Senhor de uma forma completa e plena e confie nele. E diga para o teu problema que ele é pequeno diante do teu Deus, diante de você. Afronte ele. Vá para cima do problema com garra, irmão, com coragem. Mesmo se esteja carregando de medo, como diz o ditado. Porque eu vou repetir aqui, coragem não é ausência de medo. Mas literalmente é uma atitude ancorada em algo que está naquele momento nos dando uma força. E a nossa coragem vem do Senhor. Aí Davi olha para aquele gigante. Aqui no momento ele nem falou diretamente para o gigante, mas ele falou para aqueles que ouviram ele aqui. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Ele estava dizendo para aqueles homens ali: moço, mas não estou entendendo. Quem é esse homem que está afrontando vocês? Sendo que vocês servem a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra. Olha a coragem desse rapaz. E naquele momento eles levam aquela palavra para Saul. E Saul fica ouvindo aquela coisa e bate a curiosidade. Ele disse: não, manda ele vir aqui. Eu até acredito, irmão. Eu volto lá no início, quando Davi foi ungido na casa de seu pai, por Samuel, para ser rei de Israel. Naquele momento a Bíblia diz que Samuel chega ali e entende que Deus iria escolher o mais bonito, o mais robusto, o maior. E quando Davi chega, dá para se entender pelo texto que Samuel se surpreendeu, porque possivelmente ele fez a cópia de Davi na sua cabeça. Ele vai chegar aqui então, se esses aqui são grandes, o que vai chegar aqui é maior. E quando Davi chega, ele surpreende, assim creio eu. E eu acredito que Saul, a mesma medida. Ele disse: não, eu quero conhecer esse homem, manda ele vir aqui. Ele deve imaginar ali, não, apareceu aí um guerreirozão forte, grande, tremendo aí, que agora vai dar certo. O gigante não vai mais amedrontar nós. Quando Davi chega, que Saul olha para ele, eu acredito, irmão, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ele maneou a cabeça para um lado e para o outro assim. Ele disse: é brincadeira um negócio desse. Aí sabe o que nós aprendemos aqui? Que a coragem não escolhe tamanho, irmão. Assim como o medo também não. Porque aquele que nós servimos é grande, é maior do que todas as coisas. Aquele ao qual nós nos ancoramos para termos coragem, diz a palavra de Deus que as águas do mar, do oceano, cabem na palma de suas mãos. Deus é maior, Ele é tremendo. Buscando aqui um conhecimento sobre essa realidade do que é coragem. Moral forte perante o perigo, os riscos, bravuras, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional e moralmente difícil. Aí sabe o que eu entendo aqui? A maioria dos problemas que nós enfrentamos, eles não é tão grande fisicamente. Eles são grandes aqui, emocionalmente. Eu lembro dos espias que foram olhar Jericó. Quando eles voltam, 8 daqueles espias, eles ficaram amedrontados. Eles afirmavam que os homens ali eram grandes ao ponto que eles eram como gafanhotos diante daqueles homens. Então se olha o que o medo faz.
O medo cresce os problemas, ele cresce o gigante. Aí você fica impressionado, achando que o trem é grande, é isso, é aquilo, e muitas vezes nada disso. Nada disso. Aquilo foi simplesmente um exagero da parte daqueles espias. Porque na verdade o medo ocasiona isso na nossa vida. Mas quando nós nos inteiramos de coragem, nós conseguimos vencer esse sentimento que está dentro, mas ele é vencível. O medo sim é vencível. A Bíblia não registra que Jesus sentiu medo ali no Getsemane, mas fala que ele sentiu uma agonia muito grande. Alguns, ao ministrar essa passagem, falando sobre isso, às vezes até chegou a citar isso, que a agonia de Jesus pelo medo da morte levou ele a transpirar sangue. Eu não vou ousar dizer que Jesus estava com medo ali naquele momento, mas ele sentiu uma pressão muito grande, ao ponto de que começou a sair sangue dos seus poros, uma agonia. E muitas vezes o medo causa isso. Há muitas pessoas que, quando se amedronta diante de uma situação tão difícil, um problema, eles muitas vezes caem os nervos. Tem outros que dá logo dor de barriga, dá diarreia, fica ruim, cresce o problema dentro da mente, aquilo parece que o sufoca ao ponto de tirar o fôlego. E na maioria das vezes é só questões psicológicas. Eu acredito que quando nós damos atenção ao medo, eu acredito que o Senhor naquele momento, ou a presença do Senhor parece que se afasta. E quando a presença do Senhor se afasta de nós, a gente sente calafrio, irmão. Nós somos acostumados com a presença dele. Então quando o crente não está sentindo a presença de Deus, ele começa a passar mal, ele começa a sentir mal, ele não se sente bem. Eu falo isso porque olhamos para a Bíblia e nós vamos encontrar que 365 vezes nela se repete a palavra de Deus dizendo: não temas. Não temas basicamente não dar atenção ao medo. Não temas. Então todos os dias ele está dizendo: não tema, não tema, não tema. O problema não está vindo, eu estou com medo, eu estou dando mais atenção ao medo, eu não estou buscando um subterfúgio de ter coragem para enfrentar aquilo. E aí obviamente naquilo eu vou perdendo, eu vou sendo derrotado, e aí eu não consigo vencer os gigantes do dia a dia, que precisa ser vencido. Nós estamos em luta constante, nós somos cristãos. O mundo todo está contra nós. O mundo todo conspira contra nós. E além do mundo todo conspirar contra nós, ainda temos por herança uma natureza pecaminosa, que muitas vezes tenta nos tirar da presença de Deus. Por isso eu digo aqui com muita propriedade, que a vida do cristão, irmão, é uma batalha constante. Por isso é fácil entender o que Paulo falou lá no Efésios, no capítulo 6, versículo 18, né? Quando ele disse: orando todo o tempo, com toda súplica, por todos os santos. Ali ele está dizendo: estamos em guerra constante. A vida do crente é luta, é guerra. Então temos que tomar essa postura. Davi não tomou essa postura somente aqui no início. Em toda a vida dele, ele teve a postura de ter coragem, de ir para cima dos problemas para resolver, até o momento em que Davi cai em pecado, em adultério. Ele não se acovardou. Ele chegou para Deus, confessou o pecado dele, prostrou diante do Senhor, se humilhou, rasgou a sua alma. Tem que ter coragem para isso, irmão. Tem que ter coragem. Tem muitas pessoas dentro da igreja, da casa do Senhor, independente de ter fora dela, mas que defende uma bandeira religiosa, que ele peca e é um medroso, ele não tem coragem de confessar o pecado, não tem coragem de botar aquilo para fora.
Ele vai deixando aquilo matar ele por dentro, corroer ele. E aquilo vai girando outro problema e um problema maior. Quando pensar que ele está com uma bola de neve, uma coisa que não consegue resolver. Pecado é problema, problema tem que ser resolvido. E todo problema tem uma forma de ser resolvido. E devemos buscar a Deus graça para isso. E se o problema é pecado, ele se resolve como? A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas muitas vezes nós não temos coragem. Quando caí, ainda como jovem, foi luta. Tentei esconder, irmão. É natural. O ser humano tenta. Por quê? Por medo. Medo de quê? De uma disciplina. Medo de ser desaprovado pelo líder. Medo do povo aí na rua ficar olhando e dizer assim: olha lá o crente disciplinado. Olha lá, o crentinho pecou, o crentinho caiu. Isso causa medo. Nos apavora muitas vezes. Mas temos que ir para cima, temos que vencer. Não dá para ficar no campo da derrota. Bendito seja Deus. Então, se nós entendemos isso, que há uma necessidade, uma grande necessidade de nós termos coragem, de ir para cima. E além da coragem, nós termos disposição. Nos dispor. Disposição é isso, é se dispor para fazer. Devemos ter também iniciativa. Porque há muitas pessoas que têm coragem, mas não têm iniciativa. Eles até abrem a boca e falam: eu faço isso, eu faço aquilo, mas não faz. Muitas vezes não tem iniciativa. Possivelmente no meio desse exército tinha muitos lá que rotavam abacaba, mas não teve a iniciativa de ir lá para guerrear, para lutar. Diante daquele grande exército, quem teve iniciativa? Davi. Ele disse: eu vou. Saul manda chamar, ele vai para a presença de Saul. Aí ele chega lá e Saul diz: não dá para ir não. Tu não tem estrutura para isso. O gigante, ele tem conhecimento na arte da guerra. Você não tem, você cuida de ovelha lá do seu pai. Não tem como você ir não. Olha o que diz o versículo 33. Saul, porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Você sabe o que é isso? Diante dos problemas que nós vamos enfrentar na nossa vida, vai aparecer muitas pessoas pessimistas, muitas pessoas que irão nos dar conselho, fazer comentários negativos. E se nós dermos ouvido para tais pessoas, tais comportamentos, quem vai perder somos nós. Até porque Davi tinha algo para ganhar aqui. Davi tinha 3 coisas, uma delas é mais importante do que todas as outras. A primeira era porque ele estava disposto ali naquele momento, lutando para defender o povo de Deus. Então isso é uma vitória espiritual na vida dele. Aí a segunda, que são as duas que estão notadas aqui, que seria uma grande riqueza e se casaria com a filha de Saul, né? E tem mais uma, que era a sua família ficava isenta de impostos. Então isso denota o quê? 3 tipos de crescimento sobre a vida de Davi. A primeira, que seria na vida conjugal, casaria com a filha do rei. A segunda, enriqueceria com todas as riquezas. E a terceira, que vai para o lado sentido de parentesco, família, toda a família de Davi iria ficar isenta. Olha só a possibilidade de crescimento
que Davi alcançaria se ele resolvesse esse problema. Então aqui eu abro um leque. Quando você resolve problemas, basicamente você cresce. Então, se quer continuar crescendo, vai para cima dos problemas, com muita garra, com muita luta, e resolva eles, em nome de Jesus. Agora, se você for parar para dar ouvido a pessoas pessimistas, a comentários negativos, você só vai perder de ganhar tudo isso. Começou pelo irmão de Davi. Seu irmão chega e disse para ele: rapaz, tu tá aqui com teu coração maldoso, porque tu veio ver a peleja, ficou sabendo aí que nós estava sendo envergonhado, tu veio para cá para ver a peleja, e tu vai para casa, vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Se ele fizesse isso. Outro pensamento negativo de Saul: não, tu é muito pequeno, tu é muito moço, ele sabe lutar, tu não sabe guerrear. Se ele desse ouvido para isso, ele jamais lutaria. E se ele não lutasse, ele não alcançava a vitória. Quero que você se prenda nisso aqui, ó. Se você não lutar, você não vai vencer a vitória, a batalha. Você não alcançará a vitória. Já disse isso aqui, falo mais algumas vezes, se for necessário. Alguém disse assim: não vou lutar não. Não vou entrar nessa guerra não. Irmão, se tu não lutar, tu já está fadado ao fracasso, porque tu está dentro da guerra. Então vai para cima e luta, é a melhor opção. Busque a graça, aprenda, peça a Deus sabedoria, mas vai para cima, não cruza os braços não. Você tem que vencer, nós temos que vencer. Um exemplo que nós temos sobre palavras negativas: Jairo: Jesus, minha filha, não, eu vou lá. Tua filha não está morta, só dorme. Jesus segue. No meio do caminho, um camarada chega: ei, para de incomodar Jesus, tua filha já está morta. Aí Jesus diz, uma voz negativa do lado e a positiva do outro. Aí se ele desse ouvido para aquele homem e largasse Jesus para lá, ele não viveria, não alcançaria, não viveria a experiência de ver a sua filha sendo ressuscitada. Então, sobre essa realidade, deixa eu te dizer algo aqui especial. Cuidado com quem você está dividindo algum espaço, alguns momentos. Cuidado para quem se está emprestando os teus ouvidos. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Porque a realidade é essa: nós somos a média das pessoas que nós nos relacionamos. E se eu ficar perto de pessoas negativas, de duas uma: ou eu tenho que ser muito forte para fazer ela mudar aquele pensamento. É onde nós pastores mais sofremos, porque muitas vezes nós estamos perto de pessoas que é negativa e nós não podemos se afastar delas. Nós temos que continuar perto delas, ensinar elas, ajudar elas, fazer elas mudar a mentalidade. Mas essa responsabilidade muitas vezes ela não é tua. Então muitas vezes, se você persistir em permanecer ali, você vai acabar dando ouvido a isso e vai perder. Se Jairo tivesse dado ouvido, se Davi tivesse dado ouvido, obviamente ele não teria alcançado vitória. Há muitas pessoas que estão o tempo todo reclamando de crise, muito tempo todo falando sobre isso, aquilo. Eu falo constante aqui na igreja. Eu falo: irmãos, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente vai estranhar que estamos em crise agora que o problema está difícil. Uai, quantas crises o senhor já viu na vida, pastor? Quantas crises? Quantas vezes que não foi fazer evangelismo de pé, daqui 90 quilômetros? Que crise que nós estamos vivendo, irmãos? Só se for a crise psicológica. Porque na verdade estamos precisando perder peso. Às vezes está aqui, ó, mentalidade presa, fechada. E eu preciso ter coragem para me enfrentar essas coisas da minha cabeça e ir para frente. Então não dê ouvido a esse negócio. Você não está em crise. Crente não entra em crise, irmão. Crente não entra em crise.
Eu me apoio aqui na palavra do apóstolo Paulo. Ele disse, ó, sofrer é ganho isso aí. Morrer é lucro. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. E eu não estou pronto nem somente para ser preso, para ser açoitado, para ser amarrado, mas eu estou pronto até para morrer por amor a Cristo. Mas por que, Paulo, essa loucura de mente tua aí? Porque, meu irmão, é o céu. Essa vida aqui é vidinha, em visto que para nós está preparado. Você precisa entender isso. Então não existe crise para o crente, porque quando acaba para ele, que o fôlego de vida acaba, se ele estiver nos pés do Senhor, é céu, irmão. É seio de Abraão. Por mais que você não quer ir agora, que tem gente que é apegado com os trem aí, apegado com filho, com isso, com esposo, que não sei o quê. Eu não dei conta de me apegar com isso. Jesus achar que estiver na hora, amém. Mas enquanto não tiver, eu vou fazer a obra dele aqui. Mas entendendo essa realidade, nós não estamos em crise. Então não dê ouvido. Não dê ouvido. Não seja deselegante, não seja ignorante. Se puder dar uma palavra bodar, se o assunto no momento não mudar, olha para o relógio, pega o celular e diz, ih, rapaz, eu tenho que ir ali. Disfarça e sai. Mas não empreste o teu ouvido para comentários negativos. Porque se Davi ouvisse isso naquele momento ali, ele tinha perdido, ele nunca tinha alcançado a vitória que ele precisava alcançar. Por quê? A mente tem que estar, escuta isso, a mente tem que estar tranquila, para que você possa pensar num subterfúgio, numa saída. Como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Você vai pensar isso aí. Porque na mente de quem vence gigante, ele não tem esse pensamento, a crise lá, eu não sei, aquilo, não sei o que, aquele problema ali. Não, não. Quem vence gigante, ele tem que ter uma mente, tranquila, para ele poder pensar. Ele não deve ficar com medo. Se tiver com medo, mas ele tem que, a coragem tem que ser maior, para ele poder olhar assim, não, o problema está ali. Então agora eu vou procurar resolver ele de alguma forma. Quem vai vencer gigante fica preocupado com o negócio de escassez. Não existe escassez. Não existe pensamento negativo. Vamos para a palavra. Versículo 37. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, feria, o livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim, eu lançava a mão, pegava pela barba, irmão, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte: Davi, escuta isso, Davi se vale de um erro, de uma fraqueza de Golias. Qual foi o erro e a fraqueza de Golias? Foi afrontar Deus. Esse foi o erro de Golias, afrontar Deus. Davi, quando ficou sabendo disso, aí ele disse: a vitória está ganha. A vitória está ganha. Pastor, mas faz uma semelhança aí para me entender. Todos os problemas que vêm para te afetar, basicamente, esses problemas, esses gigantes, eles pecam aí. Por que eles pecam aí? Porque basicamente eles tentam ferir aquilo que é de Deus.
Você lembra da palavra que diz o profeta Isaías? Arma nenhuma forjada contra ti prosperará. Você lembra do salmista? Ele disse: pode cair 10.000 de um lado, 1.000 do outro, mas não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que nem tropece em alguma pedra. Então, tudo que se levanta contra você, se você estiver em comunhão com Deus, é interessante que esteja, basicamente já há uma fraqueza ali, irmão. Já há uma fraqueza ali. E aí é nessa fraqueza que você tem que ir para cima. Davi entendeu isso e foi para cima. Disse: não, isso aí, esse homem aí, esse incircunciso aí, ele enfrentou, afrontou o exército do Deus vivo. Aí ele continuou dizendo no 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso, e Ele vai me livrar da mão desse filisteu. Sabe outra coisa interessante que nós podemos aprender aqui? Olha para trás um pouco, pergunta para você mesmo: como foi que você chegou aqui, no hoje, agora, no momento da tua vida? Porque se você for bom de memória, você vai olhar para trás e você vai ver que muitas vezes até mesmo de forma inconsciente, mas você já viveu muitas vitórias, ganhou muitas vitórias. Você não chegou até aqui perdendo, você não chegou aqui tudo dando errado. Então eu melhoro aqui. Se Deus te deu a graça para vencer leão, se Deus te deu a graça para vencer urso, por que você vai ficar com medo do gigante? Porque às vezes a gente só pensa o seguinte: a nossa mente parece que é direcionada para isso. Parece que o único problema da minha vida que eu enfrentei é esse agora. Mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo e olhar para trás e ver assim: não, já enfrentei coisas aí. Se Deus me fez chegar até aqui com as vitórias que eu conquistei, esse gigante aí não é nada. Esse problema da agora, isso aí não é nada. Então isso aí não vai fazer eu blasfemar contra Deus. Isso aí não vai me fazer ficar murmurando. Isso aí não vai fazer eu abaixar a minha cabeça. Isso aí não vai me tirar da presença de Deus. Isso aí não vai me empatar ir para a igreja. Isso aí não vai me impedir de continuar avançando na minha vida. E o que é isso? Atitude de coragem, otimismo. Você precisa se encher dessa realidade, fazer como Davi fez. Eu vou para cima sim. Por que você vai para cima, Davi? Conversa, rapaz. Se eu venci o urso, se eu venci o leão, por que eu vou ficar com medo de um gigante? Eu vejo Davi entendendo uma coisa aqui, porque ele dá honra para Deus. É como se Davi estivesse entendendo o seguinte: a única possibilidade de eu ter vencido o gigante, ou seja, o leão, foi porque Deus deu graça. A única possibilidade de eu ter vencido o leão ou o urso foi porque Deus me deu graça para isso. Não foi eu em si, foi Deus. Aí você vai olhar para trás e vai dizer assim: pastor, isso é verdade, porque se não fosse a bondade de Deus, eu não tinha chegado até aqui. Foi Ele que me deu graça para resolver muitos problemas na minha vida. Então eu te dou uma notícia boa. O escritor aos Hebreus disse que o mesmo Deus que era com você ontem, Ele é hoje, e Ele será eternamente na tua vida. Pastor, Deus já me livrou da morte, Ele vai continuar te livrando da morte. E quando você fechar os olhos, não foi a morte, foi o anjo de Deus que veio te buscar. Deus vai sempre te livrar da morte. Pastor, Deus já me livrou de muitos acidentes, eu cheguei a ver. E Ele vai continuar te livrando, te protegendo, te guardando. Então viva em cima dessa realidade, dessa verdade.
Nós não vamos conseguir chegar no final, porque o relógio de fato não nos ajuda, mas o que a palavra do Senhor nos diz, 1 João capítulo 5, versículo 4, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que a palavra diz assim: tudo é possível ao que crer. Independente se o problema é grande, se ele é pequeno, se o gigante é grande, se o gigante é pequeno, se tem barba, se não tem barba, se é urso, se é leão, independente do que for. Independente do que for. Se você crer, tudo é possível. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é nascido de Deus, eu tenho certeza que é, irmão. Vença o mundo. Vença as lutas, vença esses problemas do dia a dia. De cabeça erguida, seja um vencedor, porque foi para isso que Deus te chamou. O versículo 38, nós ainda estamos em 1 Samuel, no capítulo 17, 38. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Olha só, irmão, a ideia de Saul. Saul vestiu Davi com as suas vestes. Há um grande perigo aqui. Você sabe o que representa aqui as vestes de Saul? Representa as habilidades naturais. Até porque muitas vezes nós precisamos dela, mas eu quero dizer assim, no sentido de autoconfiança do homem, sem colocar Deus na questão. Porque obviamente a Bíblia, ela até diz que maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo. A nossa confiança tem que estar no Senhor, ancorada nele. E é nesse ponto de avanço que nós estamos falando aqui. Porque logicamente de nós não se espera muita coisa. Mas se nós nos ancorarmos naquele que nos dá coragem, que é Deus, nós conseguimos ultrapassar essas barreiras de lutas, dificuldades e vencer todas elas. E viver o que Jesus falou: só comigo vocês conseguem, sem mim você não consegue nada. Então essa armadura aqui de Saul, ela representa, na verdade, o achismo, o egoísmo do homem. Aí ele coloca aquilo em Davi. Davi, quando se veste aquele negócio, diz assim: não dá certo. A Bíblia diz que ele vai tentar andar e não dá certo. E ele diz para Saul: eu não vou conseguir andar com esse negócio aqui. Aí, firmado nessa passagem, nós vamos lá para Efésios, capítulo 6, no versículo 3. A palavra diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. Aí continua aqui o versículo 38. Ele colocou a veste, Davi, Saul colocou em Davi, e em continuação do versículo diz assim: e pôs sobre a cabeça o capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Ou seja, o capacete de Saul foi colocado em Davi, a couraça de Saul foi colocada em Davi. Aí nós vamos de novo lá, agora no versículo 14 de Efésios 6. A palavra diz assim: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido a couraça da justiça. É Deus disponibilizando aqui a armadura dele. É guerra, precisa de armadura, precisa, mas é a armadura de Deus. Quando tenta colocar essa armadura em Davi, Davi disse: não vai dar certo, vai ficar pesado esse negócio. Por quê? Primeiro, pelo peso natural, que era aquela armadura. Segundo, porque Davi já tinha uma armadura. Se ele pega uma armadura e coloca outra armadura em cima, é peso demais, vai perder a agilidade. O que é isso, pastor? Muitas vezes você até tem a armadura de Deus, mas muitas vezes você quer colocar uma outra armadura por cima, vai gerar peso. Vai em nome do Senhor, que a vitória é mais garantida. Glória a Deus.
Versículo 39. 1 Samuel 17, 39. E Davi cingiu a espada, ou seja, colocou a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Foi aí que ele viu que não dava. Senão não dá. Não dá. Por que que não dá? Porque ele está aqui, ó, em Efésios capítulo 6. Olha o que diz o 15 e 17. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O que é isso, pastor? Dados inflamados do maligno. É a seta que ele lança na tua mente. Aí você fica vendo, o problema está grande demais. Ah, ali é o gigante Golias. O urso é muito grande. O leão, meu Deus do céu. Os meus problemas, eu me sinto como gafanhoto no meio dos meus problemas. Aí você começa a ficar doido. Aí você sabe qual é o problema maior? Que um probleminha vai gerando outro problemão. Se for a tua vida, que é mulher, você começa a gerar problema dentro de casa. Aí isso pode trazer uma ruptura no teu relacionamento com o teu esposo. Muitas vezes gera uma ruptura no teu cuidado para com o filho. Assim, no meio da sociedade, no meio das amigas, você começa a perder algum conceito com uma e com outra, alguma desavença. Aí dentro da igreja o trem também começa a não ficar muito legal. Já está achando que o pastor está te olhando diferente. Aí quando é do outro lado é o homem da mesma forma. Eles começam a tratar a esposa mal, porque tem problemas demais e não resolve os problemas. E aí mistura as coisas, não sabe fazer uma separação entre o que é lá do mundo, o que é lá da rua, com o que é daqui de casa. Aí vai virando esse engodo. O que é isso? É os dados inflamados do maligno. Você fica pressionado pelo problema, às vezes não consegue dormir, não consegue muitas vezes ter uma noite de paz em casa, às vezes não consegue atender as necessidades. E aí vem vindo essas rupturas. E é por isso que muitas famílias têm se deslacerado, por causa dos dados inflamados do maligno. Esse medo que o inimigo tem tentado implantar dentro de nós, ele tem que ser repreendido. E como é que ele é vencido, pastor? Com a confiança em Deus. Eu sei que é difícil isso, porque às vezes confiar em Deus quando tudo vai bem é uma coisa. Agora, na hora do problema, da atitude, aí às vezes nós faltamos. Olha Pedro dentro do barco. Jesus, eu vou ter contigo. Diz, vem Pedro, vem. Enquanto está no barco, que está sentindo os pés em cima da madeira, algo físico, eu tenho confiança, eu vou. Quando está se sentindo equilibrado ali, eu vou. Mas quando tirou os pés, que pisou na água, sentiu o trem molhado, sentiu o vento para lá, o vento para cá, o mar ficou revolto. Cadê a confiança do homem? Foi embora. Aí nós precisamos nos aprender, nós precisamos trabalhar isso, essa confiança literalmente no Senhor, ao ponto de estar como Jó. A mulher chega assim para ele e disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele não faz isso. Ele disse: Deus deu, ele tirou. Tudo que eu tenho veio do Senhor. Ele disse, igual disse aquele ditado popular: eu nasci nu, careca e sem dentes, sem nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se ele tirou, tirou. Ou seja, é vivendo em cima da realidade, que se você estiver em comunhão com Deus e o Senhor tirou algo de você, Ele permitiu. Porque a nossa vida tem que estar dentro dessas realidades, dessas duas realidades. A vontade de Deus dentro do âmbito permissivo ou decisivo, de uma das duas situações. Ou Deus permitiu, ou Deus decidiu. Mas eu preciso estar dentro dessa realidade, de confiar no Senhor em tudo. E entender o que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes nós nem entendemos o resultado, muitas vezes, de alguma situação. Questionamos.
Mas lá na frente você vai entender. Se você confiou em Deus, aquela ação do Senhor foi para que você pudesse, lá na frente, ter uma grande vitória. É aquelas ovelhinhas que estavam nas mãos de Davi. E ele defendia aquilo ali, irmão, com toda a força que tinha. Pode ver que ele venceu o urso, venceu o leão. E eu finalizo dizendo isso. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos, para você cuidar, teus filhos, tua família, teu ministério, teu casamento, teus bens, tuas posses, tudo isso que está nas tuas mãos, Deus quer que você defenda isso com unhas e dentes, com muita coragem, com muita atitude, porque Ele te deu isso para você cuidar e zelar. E você sabe como é que você vai vencer isso? É no nome dEle. Então, minha oração aqui nessa noite é para que você saia por essa porta com uma coragem extraordinária de não abaixar a cabeça para problema nenhum e saber que esse problema é nada diante da vontade de Deus na tua vida para te fazer vencer. Amém? E quando a nossa secretária se aproxima para dar os avisos, fica de pé e vamos fazer uma oração para nós selarmos essas palavras aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, que eu vou repreender em nome de Jesus todo dado inflamado do maligno contra a tua vida, contra a tua mente, que te fez enxergar o problema muito grande, que te fez ver gigantes por aí afora, que te fez, aleluia, se sentir como gafanhoto diante dos problemas que estão sobre você. Em nome do Senhor Jesus, toda mente fraca, toda mente pequena, toda mente que esteja sendo hospedada por pensamentos negativos, toda mente que está dentro dela guardado e reservado ali os dados inflamados do maligno, seja liberta agora em nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo mal, todo pensamento negativo, toda fraqueza, todo medo, em nome do Senhor Jesus, bata em retirada. Que o Espírito de Deus coloque na tua mente coragem, faça você entender, aleluia, que há grandes coisas para você alcançar, assim como Davi lutou para alcançar grandes coisas, que você possa continuar lutando e sabendo que o que te espera é grandes coisas, é grandes batalhas, grandes vitórias, aleluia, grandes conquistas, e que você venha vencer, sabendo que toda luta que chegou até você foi porque Deus permitiu, e que através dessa luta, ou seja, depois dessa luta, há uma grande vitória, há uma grande alegria, há um grande pódio te esperando, e você é mais do que vencedor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra de oração, diz amém. 2023 é um ano de esperança, segurança. Nação Madureira, em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1, mão estendida, cabeça curvada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, e você seja um vencedor em nome de Jesus, e recebe as bênçãos dizendo amém. Tenha uma noite de paz, uma noite de bênção, um restante de semana cheio de Deus e de vitórias em nome de Jesus. Saúde o teu irmão na paz do Senhor.